Isaías 59, 1 e 2. Leiam comigo, por favor, em voz audível. Leiamos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mantenha sua Bíblia aberta e nós estaremos descrevendo mais alguns versículos deste capítulo e quero que você acompanhe comigo. Quero que você, antes de mais nada, tome conhecimento de algumas curiosidades referentes à vida do profeta Isaías, também de sua profecia. O profeta Isaías foi chamado para o ministério e, no momento do seu chamamento, foi conscientizado que seu ministério seria de ameaças e suas exortações infrutíferas. Ele foi contemporâneo de Oséias e Miqueias, os profetas. As suas profecias são citadas no Novo Testamento aproximadamente 65 vezes, tendo o nome do profeta Isaías por 25 vezes. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis, começando então no ano da morte do rei Uzias, depois seu filho Jotão, depois o filho de Jotão Acás e o filho de Acás Ezequias. O reinado de Uzias foi um reinado bastante próspero, referindo-se à questão de finanças, prosperidade no contexto de alcançar ou de elevar o reino. No entanto, foi marcado por um profundo declínio espiritual e moral de Israel. O rei Uzias, muito embora ele tenha feito o que era reto perante o Senhor, no final da sua vida ele tentou usurpar a função que era de sacerdote e por isso ele foi tomado por uma lepra e essa lepra permaneceu até o dia de sua morte. Logo em seguida reina Jotão, seu filho, que sofre algumas ameaças das 10 tribos de Israel, juntamente com Síria, que era ali do norte, e ele não muda a perspectiva diante de Deus, continua também o problema espiritual, o declínio espiritual e moral de Israel. Acás, que reina logo em seguida, também teve o seu momento agradável na presença de Deus, e ele, quando foi chamado para combater, juntamente com Israel e Síria, contra a Assíria, ele não quis fazer. E por isso, Israel, as 10 tribos, ameaçou diretamente o trono de Judá, e ao invés de Acás buscar no Senhor, como Ezequias fez, ele buscou na Assíria apoio, e isto ocasionou numa influência tão grande da Assíria que Acás chegou a construir um altar pagão em Judá. Logo em seguida, então, vem Ezequias, que teve como principal objetivo restaurar o culto a Deus e experimentou algo muito importante na presença de Deus quando ele passou por aquela enfermidade. Ele clamou ao Senhor e o Senhor então lhe concedeu, como resposta de oração, mais 15 anos de vida. Segundo alguns historiadores, o profeta Isaías morreu no reinado de Manassés e a sua morte não foi muito agradável. Ele foi cerrado ao meio com uma serra de madeira por ser profeta. Com certeza, os profetas não eram tão benquistos, não eram muito populares e normalmente eles não eram chamados para muita festinha entre os seus liderados porque eles combatiam o pecado. O livro também de Isaías, ele é reconhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele trata muito da questão redenção. E ele trata de uma forma muito direta, muito próxima de tudo aquilo que aconteceu
Tanto é que o capítulo 53 retrata literalmente o que aconteceu na crucificação. A maneira como Cristo sofreu, como ele foi crucificado. 700 anos antes, Isaías vai descrever detalhadamente os acontecimentos da crucificação. Agora, quando nós vamos para o texto lido, os 2 versículos do capítulo 59, os 2 primeiros versículos do capítulo 59, nós podemos até arriscar afirmar que seria como um resumo dos capítulos 58 e 59. O que estava acontecendo neste período? Estava acontecendo, se você olhar no capítulo 58, no versículo 3, você vai ver Deus chamando a atenção do povo através do profeta, e Deus está dizendo, o profeta está dizendo como boca de Deus ao povo, que o povo estava questionando algumas coisas. E o que ele questionava? Ele questionava justamente a falta do mover de Deus, do poder de Deus. Aqui o que está acontecendo não é um movimento emocional que transforma o estado do culto, mas o que não estava acontecendo ali era Deus se manifestar poderosamente sobre a nação. Porque o povo pergunta, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuas, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então Deus dá uma resposta a um questionamento de um povo que não experimenta o mover de Deus na história da nação, como havia acontecido até ali, maravilhas acontecendo, o poder de Deus manifesto, vidas sendo então conduzidas neste poder, o nome de Deus sendo exaltado, glorificado, por ser reconhecido nas vitórias alcançadas do povo, através de Deus, que agia sobrenaturalmente, muitas vezes, ao conceder a vitória ao povo de Israel. Só que isso cessa a alegria de Deus, cessa o poder de Deus na vida do povo. E é por isso, então, que ele vai trabalhar nesses 2 versículos algo muito especial, e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, aprender mais um pouquinho sobre isso, e o que nós queremos, então, chegar a responder é: o que impede o mover de Deus sobre o seu povo? É interessante a gente observar que existem decretos de Deus. Esses decretos de Deus, eles independem da ação humana, porque o homem é criatura de Deus, e Deus determinou, e o que Deus determinou vai acontecer. Mas existem muitas bênçãos, muitas maravilhas a serem realizadas, que Deus condicionou a resposta do homem. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, nós encontramos Deus chamando o povo através de Moisés e dizendo: se vocês me obedecerem, se guardarem os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem os meus mandamentos, vocês serão amaldiçoados. O Salmo, se eu não estou equivocado, 104, ele também tem uma bênção direcionada. Ele vai dizer justamente que a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, elas são para aqueles que o temem, para aqueles que guardam os seus mandamentos, para aqueles que andam na luz, para aqueles que trabalham segundo o propósito de Deus, se colocando na presença do Senhor. Então existem bênçãos que são realmente proporcionais à sua entrega a Deus. Quando você vai para João, Jesus vai dizer, e João registra, que você pode fazer algo maravilhoso, assim como Jesus fez, ele dizendo: mas se guardar os meus mandamentos. Então aqui existe uma exigência
para determinadas bênçãos. E o mover de Deus poderia ser muito mais nesta igreja, nas igrejas do nosso bairro, na nossa casa, na nossa família, se a nossa vida fosse um pouco diferente. Por que razão? Porque quando nós olhamos então para o versículo 1 do 59, versículo 1 do capítulo 59, nós encontramos Deus dizendo que Ele tem poder para salvar, para libertar e para atender às orações. Deus não deixou ou não diminuiu o seu poder. Deus não deixou de existir dentro da sua glória e majestade. E Ele vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus continua o mesmo. Deus não mudou. Mas tem algo errado acontecendo. Por que então nós jejuamos? Por que nós cultuamos? Por que nós fazemos vigília? Por que nós lemos a Bíblia? Por que nós estudamos? Por que nós nos quedamos aos pés do Senhor? E por que não acontece? Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ter aquele poder de levantar de um povo idólatra, como levantou Abraão, e fazer dele o seu servo, e levantar dele a sua nação? Deus deixou de ter poder ao manifestar o seu poder sobre o Egito, e principalmente na pessoa de Faraó. Esse Deus que nós servimos hoje é diferente. Deus envelheceu. Deus deixou de ter aquele poder? Não. Deus deixou de ser aquele Deus que abriu o Mar Vermelho? Não. Deus deixou de ser aquele Deus que agiu soberanamente ao livrar os 3 amigos de Daniel da fornalha de fogo? Não. Então por que Deus não age como agia? Por que não está acontecendo milagres na nossa vida? Transformação. Quando eu falo milagre, eu não estou me referindo a curas. Isso também pode ser e é agradável, mas estou dizendo de mudança, de transformação de caráter, de vida, de contentamento no Senhor, de alegria no Senhor. A palavra de Deus nos exorta que o nosso contentamento, ele está em Deus, a ponto de o que Ele nos dá para subsistir deve ser o suficiente, tendo com o que nos vestir e o nosso sustento, estejamos contentes. Não por aquilo que recebemos, mas por estar em Deus, a presença de Deus. Só que a presença de Deus parece que deixou de ser importante. O céu parece que deixou de ser importante. E nós temos que nos basear na glória ou na graça futura. Algo que está prometido e que acontecerá. Deus continua sendo Deus e as suas promessas continuam sendo fiéis. Porque o Deus que prometeu, Ele é fiel. Ele cumpre todas as coisas. Quando o profeta Malaquias ele escreveu a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 6, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Há uma promessa de manter o povo. E o Senhor não muda, Ele é o mesmo. Em Hebreus 13, 8, referente a Jesus, o autor diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não há mudança. Deus continua o mesmo, o Todo-Poderoso. Agora, o que está impedindo o mover dele? Eu não estou dizendo, mais uma vez, vou repetir, eu não estou dizendo de uma euforia em alguns momentos da vida em que nos reunimos e que principalmente somos levados pela graciosidade, e graças a Deus por isso, dos instrumentos, ou de uma melodia que mexe com a nossa emoção e que é saudável. Mas eu estou dizendo de algo que realmente me dá um contentamento, de alegria e prazer nesse Deus Todo-Poderoso, a ponto de me alegrar e me emocionar quando leio a sua palavra, me emocionar quando vejo o agir de Deus na vida de pessoas, na minha e na história.
Porque esse Deus é o Todo-Poderoso e continua sendo, porque a mão dele não está encolhida, nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir. Mas se não está acontecendo alguma coisa errada, tem. E não é com Deus. Não é com Deus. Em segundo lugar, Deus não move com poder sobre o povo, porque ele não compactua-se com o pecado. Aí que está o problema. Por que Deus não está agindo? Por que não há uma transformação? Porque não somos tomados de alegria a ponto de romper com o mundo radicalmente? Porque Deus não está agindo. E por que Deus não está agindo? Porque nós não estamos colocando o nosso coração para buscar o Senhor. Olha só o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O problema está identificado. E Deus está dizendo, quando vocês estão perguntando, eu sou religioso, eu sou cultuante, eu até participo de jejum, eu até aflijo a minha alma, e tu não me respondes, ele diz, não respondo porque vocês estão fazendo isso, mas estão fazendo isso com o coração sujo. Não há uma transformação. E Deus não compactua-se com o pecado. Não adianta, irmãos, pessoa viver no pecado e dizer que está bem com Deus. Não está. Eu não posso viver no adultério e dizer que estou bem com Deus. Eu não estou. Eu não posso viver na mentira e dizer que estou bem com Deus e não estou. Eu não posso viver no desânimo com Deus, com a palavra, com a oração, e dizer que estou bem com Deus, porque não estou. Seria mais ou menos eu escolher alguém, não querer conversar com aquela pessoa, e alguém chega e diz aí, o que está acontecendo? Não, está tudo bem com ela. Não, não está. Se eu não quero conversar com ela, se eu não quero ouvi-la, se eu não quero a companhia dela, tem alguma coisa errada. Então, se eu não amo o estudo da palavra de Deus, se eu não amo a vida de oração, se eu não amo a congregação, e tem alguma coisa errada comigo entre mim e Deus. Porque há pecado, e este pecado tem travado esse relacionamento com Deus. Este pecado tem tirado a alegria da salvação. E não adianta porque não é um momento que vai fazer a minha vida. É um processo de santificação. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um absurdo, nós lemos aí há instantes, falando que eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é pecado. E isso interrompe a minha alegria com Deus e em Deus. Então, por que Deus não está mais movendo como deveria mover? A culpa está no nosso pecado. O nosso povo tem sido egoísta. O nosso povo tem buscado as coisas materiais. O nosso povo tem se esquecido de Deus. O nosso povo tem esquecido que a palavra de Deus não muda, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é inerrante e que ela tem que nortear a nossa vida. As pessoas, nós como servos de Deus, temos abandonado os princípios bíblicos da palavra de Deus. Nós gastamos muito tempo com todas as outras coisas da vida. Mas nós não queremos que o Espírito Santo entre no nosso coração e o mude, o transforme. Porque a partir do momento que ele entra na nossa vida, a primeira coisa que ele vai fazer é apontar para você mesmo, para mim mesmo e não para os outros. O Espírito Santo ele vai entrar na minha vida para dizer sobre a vida do irmão. Ele vai entrar na minha vida e vai me convencer da justiça, do juízo e do pecado. Eu serei convencido de quem sou a partir do momento que o Espírito Santo age na minha vida. Então eu preciso de uma transformação. E vou dizer para você alguma coisa importante, seguindo aqui os versículos. Deus, em terceiro lugar, Deus abomina o estado depravado do seu povo e o conhece detalhadamente. Irmãos, como nós temos sido hipócritas ao cantar.
Eu não estou dizendo só cantos espirituais, não, eu estou dizendo também dos rios do Inário. Às vezes, nós nos pegamos cantando e pensando em outra coisa. Declarando coisas diante de Deus e pensando em outras coisas. Hoje nós cantávamos o hino 159 e quando chegamos na terceira estrofe, eu fiquei emocionado quando disse: Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Nós não estamos ainda no céu, mas nós já temos o céu em nós. É uma graça que realizará. Isso tem que ser maravilhoso, isso através de Cristo, na nossa vida. E Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Se você olhar o versículo 3, você encontra aí: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Duas coisas importantes aqui. Ele cita 4 órgãos do nosso corpo, 2 referentes à ação, à prática, e 2 referentes à manifestação daquilo que está no nosso coração, do estado do nosso coração. E ele vai dizer que o pecado do povo de Israel estava tão intenso que ele chama aquele povo de como se a maldade ela fosse produzida. Ele vai dizer no versículo 5: chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. É algo assim, o interior está alimentando e guardando e aumentando e chocando e preparando para dar à luz maldade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que ele está dizendo é: o estado deste povo está tão deplorável que eles estão criando, produzindo, reproduzindo maldade. Lembram do tempo de Noé? A expressão é: a maldade havia se multiplicado e por causa disso Deus acabou com aquele povo, salvando apenas a família de Noé. E aqui também ele está agora como que de braços cruzados, ou ele está tapando seus ouvidos e não está movendo sobre o chamado seu povo, porque este povo está num estado deplorável. Eles geram isso e confiam nisto. As suas teias não se prestam para as vestes. Ou seja, é como se eles estavam confiados nas suas próprias ações maléficas. E aí eles vão dizer que a sua maldade é uma maldade criada, multiplicada, mas também é uma maldade adiantada, há prazer em fazer o mal, porque o versículo 7, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, os seus caminhos há desolação e abatimento, não há paz. Deus conhece detalhadamente o povo de Israel, assim como Ele conhece também o seu coração e o meu coração. Talvez há algo que esteja por acontecer, mas Deus ainda não fez a sua família, porque você ainda não abriu o seu coração, porque você já foi aceito como filho de Deus, você já foi salvo por Jesus, mas há bênçãos condicionais. E essas bênçãos são liberadas à maneira e dependendo de quando você vai se aproximando de Deus, vai confessando os seus pecados, vai abandonando os seus pecados. E aí você começa a chorar, porque o seu pai e a sua mãe não se convertem, porque os seus filhos não se convertem, porque o seu cônjuge não se converte. Eu não estou dizendo que seja, mas quem sabe não seja uma questão da sua interação com Deus que está sendo interrompida com o pecado, assim como o povo de Israel estava.
Porque às vezes nos prendemos na nossa própria vontade e queremos realizar aquilo que satisfaz a nossa carne, o nosso corpo. Às vezes queremos ter dinheiro, às vezes queremos ter fama, às vezes queremos ter popularidade. E isso nos faz então gastar tanto tempo com as outras coisas, que passamos a odiar uns aos outros, passamos a amar a nós mesmos. E este amor egoísta, egocêntrico, é uma barreira para receber bênçãos de intimidade com o Senhor. Neste povo ainda há algumas pessoas que estão se arrependendo, estão confessando o seu pecado a partir do versículo 9. E mesmo aqueles que estão buscando fazer isso, que reconhecem os seus pecados, porque estão em trevas, o versículo 11 vai dizer: todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há a salvação, e ela está longe de nós. E eles reconhecem no versículo 12: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Algumas pessoas estão entendendo isso, mas no versículo 15 há algo muito interessante. Ele vai dizer assim: a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Qual a semelhança disso com a vida hoje da igreja? Você já percebeu isso? Quando você quer seguir a palavra de Deus, normalmente você é rejeitado. Você é chamado de fariseu. Você é chamado de legalista. Você é chamado de sem amor. Você é repreendido. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo 15. Aqueles que buscam, são poucos, mas os que buscam pela verdade são tomados como presa. Quantas vezes nós agimos assim? Até gostamos, enquanto a repreensão vem para o outro. Mas quando ela vem para mim, as coisas ficam diferentes. Mas há aqui uma mensagem maravilhosa. E Deus vai dizer, o profeta diz que Deus olhou e disse assim: não tem um libertador. Não há nenhum homem capaz de mediar isto aí. Mas ele vai dizer que ele então levantará o Redentor. Versículo 20. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se convertem, diz o Senhor. O que ele está dizendo é que Deus age soberanamente. O profeta Isaías fala sobre esse assunto, acusa o povo de estar em pecado e anuncia o Redentor. Hoje aqui a palavra de Deus vem ao nosso coração. E ao nosso coração também ela nos chama a uma renovação para experimentar mais de Deus com a promessa do Redentor já cumprida. Porque Jesus já veio, já morreu e já ressuscitou. E Ele já nos libertou do império das trevas. Nós não somos mais presos a este mundo. Por isso, nós precisamos, nós devemos, nós necessitamos de graça de Deus sobre nós, para uma transformação sincera e entrega total. Porque o capítulo 58 citado, os versículos finais, versículos 13 e 14, são assim descritos: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses do meu santo dia, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Promessa para Israel. E no sentido espiritual, promessa para o povo de Deus no Novo Testamento.
promessa para o povo de Deus hoje, aqui neste lugar. Muitas pessoas hoje estão distantes do Senhor, não se alegram no culto, não se alegram com os trabalhos, porque falta essa intimidade, esse contentamento, esse deleite no Senhor. O que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos que Deus é o mesmo eternamente. Deus agiu soberanamente na criação, na sustentação da história até o nosso momento. E com o mesmo poder Ele age nos nossos dias. E agirá para sempre. Porque Deus não muda. Ele é imutável. Nós aprendemos que a aridez espiritual vivida pelo povo que se chama povo de Deus é a causa de Deus não agir de maneira esplêndida na nossa vida e na nossa história, porque as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Nós aprendemos que o Senhor, Ele é onisciente, Ele conhece o mais profundo de cada coração. E por mais que eu engane vocês com uma vida aparentemente piedosa, Deus conhece as minhas fraquezas, Deus conhece os meus pecados, Deus conhece tudo aquilo que ainda luta e guerreia no meu coração como carnalidade. E conhece o seu coração também. E Ele sabe de todo o seu propósito. Mas também nós aprendemos que há promessa para aquele que toma uma decisão de romper-se consigo mesmo, de romper-se com o mundo, com a carnalidade, e se aprofundar nos princípios da palavra de Deus. A promessa de contentamento, de alegria, de gozo. E se você fizer isso, se eu fizer isso, se fizermos isto, nós nos alegraremos na nossa devocional quando abrimos a palavra de Deus para a leitura. Nós não veremos o tempo passar quando estivermos juntos estudando a palavra de Deus. Nós sentiremos alegria e os assuntos fluirão nas nossas orações. E mesmo que os assuntos acabem, a comunhão com o Senhor é tão deliciosa que o desejo de permanecer ali continua. Se fizermos isso, se confessarmos os nossos pecados, reconhecendo-os e abandonando-os, Deus nos perdoa e nos dá esse prazer, essa intimidade com Ele. Mas para isso é necessário fazermos uma varredura no nosso coração. E muitas vezes nós não vamos conseguir fazê-lo, porque nós vamos querer sempre justificar o nosso pecado. E aí torna-se necessário fazer como o salmista fez. Orar ao Senhor e pedir: Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por veredas justas. Assim como o salmista no Salmo 19, perdoa-me até das faltas que me são ocultas. E Deus vai trazer à tona aquele seu pecado. E Deus vai fazer você entender o seu pecado. E você vai esquecer da vida do seu irmão. E vai começar a pensar na sua vida. E aí você vai então confessando. E à medida que você vai confessando, aquele peso que vai tomando o seu coração, ele é de maneira maravilhosa, graciosa, arrancado, porque perdoado pelo Senhor, e você então vai ter vergonha daquele pecado, mas também você vai se sentir livre daquele pecado, porque o Espírito Santo estará lhe dando essa purificação. E aí você vai tomar a decisão de servir ao Senhor de maneira plena, com alegria, com gozo, contente pela presença do Senhor. Por que Deus não está agindo hoje na igreja? Por que Deus não age na minha vida? Por que Deus não age na minha família?
A culpa é de Deus? Não, não é de Deus. Porque nós jejuamos, nós oramos, nós nos reunimos, nós até afligimos a nossa alma e Deus ainda não se move. Deus hoje fala ao meu e ao seu coração. É porque há pecado. Há pecado no seu coração, há pecado na sua família, há pecado na igreja. Há coisas que precisam ser abandonadas. Precisamos priorizar mais o Senhor. E Deus fala primeiro ao meu coração. Pois quando nós preparamos, estudamos a palavra, Deus toca o nosso coração. E Deus nos mostra quão frágeis somos. A responsabilidade de passar para vocês hoje esta mensagem, talvez reconhecida por alguns como dura mensagem, foi antes de tudo dura para mim e ao meu coração. Mas não dá, irmão, para viver uma religiosidade simplesmente como religião. Quando nós não temos prazer no Senhor, nós perdemos o nosso tempo. Nós jogamos a nossa vida fora. Em nome do Senhor Jesus. O desejo do meu coração é que a começar em mim haja quebrantamento de corações. Que haja alegria no Senhor. Que a alegria cantada não seja apenas expressada como um cântico, mas seja algo vivido, experimentado. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Mas essa alegria, se realmente está no meu coração, ela tem que me motivar a viver para o Senhor. Pois assim como a promessa para aquele que rompe com os pecados da sua vida, também há a palavra dura de dizer que Deus continuará não agindo se eu e você não tomarmos essa decisão. Deus hoje, assim como falou para Israel, fala ao nosso coração. Este povo que hoje se reúne nesse templo, nesse endereço, como igreja do Senhor, a minha mão e os meus ouvidos não estão retirados num contexto de não poder fazer. Só não estou fazendo porque vocês, e eu então me incluo, Deus falando também comigo, precisam de mudança, de conversão, de transformação. Deus os abençoe. Muito mais do que a comida de amanhã, sua alimentação da manhã, muito mais do que o seu sono nesta noite, que Deus lhe dê, e também a mim, um renovo com Ele, bênçãos espirituais, convicção no Senhor. Que hoje seja um momento especial para você romper com você mesmo, com a sua vida, com o seu pecado e tomar uma decisão de servir ao Senhor. Porque há promessas de céu para a nossa vida. Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar em pé. Apoio, e isto ocasionou numa influência tão grande da Assíria que Acás chegou a construir um altar pagão em Judá. Logo em seguida, então, vem Ezequias, que teve como principal objetivo restaurar
o culto a Deus e experimentou algo muito importante na presença de Deus quando ele passou por aquela enfermidade. Ele clamou ao Senhor e o Senhor então lhe concedeu, como resposta de oração, mais 15 anos de vida. Segundo alguns historiadores, o profeta Isaías morreu no reinado de Manassés e a sua morte não foi muito agradável. Ele foi cerrado ao meio com uma serra de madeira por ser profeta. Com certeza, os profetas não eram tão benquistos, não eram muito populares e normalmente eles não eram chamados para muita festinha entre os seus liderados porque eles combatiam o pecado. O livro também de Isaías, ele é reconhecido como o evangelho do Antigo Testamento, porque ele trata muito da questão redenção. E ele trata de uma forma muito direta, muito próxima de tudo aquilo que aconteceu. Tanto é que o capítulo 53 retrata literalmente o que aconteceu na crucificação. A maneira como Cristo sofreu, como ele foi crucificado. 700 anos antes, Isaías vai descrever detalhadamente os acontecimentos da crucificação. Agora, quando nós vamos para o texto lido, os 2 versículos do capítulo 59, os 2 primeiros versículos do capítulo 59, nós podemos até arriscar afirmar que seria como um resumo dos capítulos 58 e 59. O que estava acontecendo neste período? Estava acontecendo, se você olhar no capítulo 58, no versículo 3, você vai ver Deus chamando a atenção do povo através do profeta, e Deus está dizendo, o profeta está dizendo como boca de Deus ao povo, que o povo estava questionando algumas coisas. E o que ele questionava? Ele questionava justamente a falta do mover de Deus, do poder de Deus. Aqui o que está acontecendo não é um movimento emocional que transforma o estado do culto, mas o que não estava acontecendo ali era Deus se manifestar poderosamente sobre a nação. Porque o povo pergunta, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuas, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então Deus dá uma resposta a um questionamento de um povo que não experimenta o mover de Deus na história da nação, como havia acontecido até ali, maravilhas acontecendo, o poder de Deus manifesto, vidas sendo então conduzidas neste poder, o nome de Deus sendo exaltado, glorificado, por ser reconhecido nas vitórias alcançadas do povo, através de Deus, que agia por que nós nos quedamos aos pés do Senhor e por que não acontece? Deus deixou de ser Deus, Deus deixou de ter aquele poder de levantar de um povo idólatra, como levantou Abraão, e fazer dele o seu servo, e levantar dele a sua nação. Deus deixou de ter poder ao manifestar o seu poder sobre o Egito, e principalmente na pessoa de Faraó. Esse Deus que nós servimos hoje é diferente. Deus envelheceu, Deus deixou de ter aquele poder? Não. Deus deixou de ser aquele Deus que abriu o mar vermelho? Não. Deus deixou de ser aquele Deus que agiu soberanamente ao livrar os 3 amigos de Daniel da fornalha de fogo? Não. Então por que Deus não age como agia? Por que não está acontecendo milagres na nossa vida? Transformação. Quando eu falo milagre, eu não estou me referindo a curas. Isso também pode ser e é agradável, mas estou dizendo de mudança, de transformação de caráter, de vida, de contentamento no Senhor, de alegria no Senhor. A palavra de Deus nos exorta que o nosso contentamento, ele está em Deus a ponto de o que Ele nos dá para subsistir deve ser o suficiente, tendo com o que nos vestir e o nosso sustento,
estejamos contentes. Não por aquilo que recebemos, mas por estar em Deus, a presença de Deus. Só que a presença de Deus parece que deixou de ser importante. O céu parece que deixou de ser importante. E nós temos que nos basear na glória ou na graça futura. Algo que está prometido e que acontecerá. Deus continua sendo Deus e as suas promessas continuam sendo fiéis. Porque o Deus que prometeu, Ele é fiel. Ele cumpre todas as coisas. Quando o profeta Malaquias ele escreveu a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 6, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Há uma promessa de manter o povo. E o Senhor não muda, Ele é o mesmo. Em Hebreus 13, 8, referente a Jesus, o autor diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não há mudança. Deus continua o mesmo, o Todo-Poderoso. Agora, o que está impedindo o mover dele? Eu não estou dizendo, mais uma vez, vou repetir, eu não estou dizendo de uma euforia em alguns momentos da vida em que nos reunimos e que principalmente somos levados pela graciosidade, e graças a Deus por isso, dos instrumentos, ou de uma melodia que mexe com a nossa emoção e que é saudável. Mas eu estou dizendo de algo que realmente me dá um contentamento, de alegria e prazer nesse Deus Todo-Poderoso, a ponto de me alegrar e me emocionar quando leio a sua palavra, me emocionar quando vejo o agir de Deus na vida de pessoas, na minha e na história. Isaías 59, 1 e 2. Leiam comigo, por favor, em voz audível. Leiamos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mantenha sua Bíblia aberta e nós estaremos descrevendo mais alguns versículos deste capítulo e quero que você acompanhe comigo. Quero que você, antes de mais nada, tome conhecimento de algumas curiosidades referentes à vida do profeta Isaías, também de sua profecia. O profeta Isaías foi chamado para o ministério e, no momento do seu chamamento, foi conscientizado que seu ministério seria de ameaças e suas exortações infrutíferas. Ele foi contemporâneo de Oséias e Miqueias, os profetas. As suas profecias são citadas no Novo Testamento aproximadamente 65 vezes, tendo o nome do profeta Isaías por 25 vezes. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis, começando então no ano da morte do rei Uzias, depois seu filho Jotão, depois o filho de Jotão, Acás, e o filho de Acás, Ezequias. O reinado de Uzias foi um reinado bastante próspero, referindo-se à questão de finanças, prosperidade no contexto de alcançar ou de elevar o reino. No entanto, foi marcado por um profundo declínio espiritual e moral de Israel. O rei Uzias, muito embora ele tenha feito o que era reto perante o Senhor, no final da sua vida ele tentou usurpar a função que era de sacerdote e por isso ele foi tomado por uma lepra e essa lepra permaneceu até o dia de sua morte. Logo em seguida reina Jotão, seu filho,
que sofre algumas ameaças das 10 tribos de Israel, juntamente com Síria, que era ali do norte, e ele não muda a perspectiva diante de Deus, continua também o problema espiritual, o declínio espiritual e moral de Israel. Acás, que reina logo em seguida, também teve o seu momento agradável na presença de Deus, e ele, quando foi chamado para combater, juntamente com Israel e Síria, contra a Síria, ele não quis fazer. E por isso, Israel, as 10 tribos, ameaçou diretamente o trono de Judá, e ao invés de Acás buscar no Senhor, como Ezequias fez, ele buscou na Assíria. Porque esse Deus é o Todo-Poderoso e continua sendo, porque a mão dele não está encolhida, nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir. Mas se não está acontecendo alguma coisa errada, tem, e não é com Deus. Não é com Deus. Em segundo lugar, Deus não move com poder sobre o povo, porque ele não compactua-se com o pecado. Aí que está o problema. Por que Deus não está agindo? Por que não há uma transformação? Porque não somos tomados de alegria a ponto de romper com o mundo radicalmente? Porque Deus não está agindo. E por que Deus não está agindo? Porque nós não estamos colocando o nosso coração para buscar o Senhor. Olha só o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O problema está identificado. E Deus está dizendo, quando vocês estão perguntando, eu sou religioso, eu sou cultuante, eu até participo de jejum, eu até aflijo a minha alma, e tu não me respondes, ele diz, não respondo porque vocês estão fazendo isso, mas estão fazendo isso com o coração sujo. Não há uma transformação. E Deus não compactua-se com o pecado. Não adianta, irmãos, pessoa viver no pecado e dizer que está bem com Deus, não está. Eu não posso viver no adultério e dizer que estou bem com Deus, eu não estou. Eu não posso viver na mentira e dizer que estou bem com Deus e não estou. Eu não posso viver no desânimo com Deus, com a palavra, com a oração e dizer que estou bem com Deus porque não estou. Seria mais ou menos eu escolher alguém, não querer conversar com aquela pessoa e alguém chega e diz aí, o que está acontecendo? Não, está tudo bem com ela. Não, não está. Se eu não quero conversar com ela, se eu não quero ouvi-la, se eu não quero a companhia dela, tem alguma coisa errada. Então, se eu não amo o estudo da palavra de Deus, se eu não amo a vida de oração, se eu não amo a congregação, e tem alguma coisa errada comigo entre mim e Deus. Porque há pecado, e este pecado tem travado esse relacionamento com Deus. Este pecado tem tirado a alegria da salvação. E não adianta porque não é um momento que vai fazer a minha vida. É um processo de santificação. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um absurdo, nós lemos aí há instantes, falando que eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é pecado e isso interrompe a minha alegria com Deus e em Deus. Então, por que Deus não está mais movendo como deveria mover? A culpa está no nosso pecado. O nosso povo tem sido egoísta. O nosso povo tem buscado as coisas materiais. O nosso povo tem se esquecido de Deus. O nosso povo tem esquecido que a palavra é naturalmente, muitas vezes, ao conceder a vitória ao povo de Israel. Só que isso cessa. Cessa a alegria de Deus. Cessa o poder de Deus na vida do povo. E é por isso, então, que ele vai trabalhar nesses 2 versículos
algo muito especial e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, aprender mais um pouquinho sobre isso. E o que nós queremos então chegar a responder é: o que impede o mover de Deus sobre o seu povo? É interessante a gente observar que existem decretos de Deus. Esses decretos de Deus, eles independem da ação humana, porque o homem é criatura de Deus, e Deus determinou, e o que Deus determinou vai acontecer. Mas existem muitas bênçãos, muitas maravilhas a serem realizadas, que Deus condicionou a resposta do homem. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, nós encontramos Deus chamando o povo através de Moisés e dizendo: se vocês me obedecerem, se guardarem os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem os meus mandamentos, vocês serão amaldiçoados. O Salmo, se eu não estou equivocado, 104, ele também tem uma bênção direcionada. Ele vai dizer justamente que a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, elas são para aqueles que o temem, para aqueles que guardam os seus mandamentos, para aqueles que andam na luz, para aqueles que trabalham segundo o propósito de Deus, se colocando na presença do Senhor. Então existem bênçãos que são realmente proporcionais à sua entrega a Deus. Quando você vai para João, Jesus vai dizer, e João registra, que você pode fazer algo maravilhoso, assim como Jesus fez, ele dizendo: mas se guardar os meus mandamentos. Então aqui existe uma exigência para determinadas bênçãos. E o mover de Deus poderia ser muito mais nesta igreja, nas igrejas do nosso bairro, na nossa casa, na nossa família, se a nossa vida fosse um pouco diferente. Por que razão? Porque quando nós olhamos então para o versículo 59, versículo 1 do capítulo 59, nós encontramos Deus dizendo que Ele tem poder para salvar, para libertar e para atender às orações. Deus não deixou ou não diminuiu o seu poder. Deus não deixou de existir dentro da sua glória e majestade. E Ele vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus continua o mesmo. Deus não mudou. Mas tem algo errado acontecendo. Por que então nós jejuamos? Por que nós cultuamos? Por que nós fazemos vigília? Por que nós lemos a Bíblia? Por que nós estudamos